Muito bem. São 50 minutos para palestra. Pode ser esse? Deixa eu tirar aí, então acho que fica Parece que ele melhor tá pra descendo. você. Pode tirar? Pode. Acho que fica melhor. Se bem que eu tô com esse lapela aqui, será que tá funcionando? Eu acho que esse Tá dando... Coloca aqui no momento. Agora vai. Obrigada. Bom, se não der microfonia, né? Acho que não. É com muita alegria, sempre que viemos a essa casa, temos a grata satisfação de podermos aqui trocarmos saberes, vibrações que dilata as nossas emoções, traduzindo assim a nossa asa da razão e a nossa asa da sabedoria, ativando então o nosso grande voo, o voo redentor, como cadinho e oportunidade divina que Deus nos dá aqui matriculados, né, nessa escola da alma chamada Casa Espírita. Eu gostaria também de poder, nessa noite, fazermos aqui algumas reflexões sobre a temática que nos foi solicitada. Hoje falaremos do capítulo 20, coincidentemente é o capítulo 20 de Mateus, coincidentemente é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde o capítulo tem o mesmo título, os trabalhadores da vinha ou os trabalhadores da última hora. É curioso notar nesta passagem aonde Jesus utiliza-se da figura de linguagem usando terminologia do cotidiano do povo judeu para deixar ali encapsulada a mensagem sublime. Ele usa expressões que o povo judeu da época poderia abstrair-se daquelas expressões e nós outros ao longo dos séculos, né? Por isso que Jesus fala por parábolas, para que nesta cápsula pudesse conter a sublime mensagem, que ela pudesse ser atemporal e que todos que bebessem pudessem sugar o néctar desta mensagem. A mensagem é curiosa, né? Ali nós temos o senhor da vinha que sai assalariando trabalhadores. A contagem da época é de 12 horas, é 12 horas dias, né? Assim como o sol tem aqui, nós temos 24 horas, mas tem a noite, né? 24 horas de trabalho. Então, nas primeiras horas, alguns trabalhadores foram assalariados. E o senhor da vinha disse a eles: pagarei a eles X valor. O trabalhador consentiu o valor, achou que o valor era legítimo. Muito bem, consentido o valor de ambas as partes, o senhor levava para a vinha e os trabalhadores iriam trabalhar. Mas o senhor voltara no mesmo lugar, na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora, até na 1/10 hora. E chega na vinha e o primeiro trabalhador, os primeiros trabalhadores, sendo assalariado, pergunta àquele que chegava na 1/10 hora quanto que ele estaria sendo contratado para trabalhar. E o trabalhador diz quanto, que era o mesmo valor de quem chegaria na primeira hora. Ora, qual de nós não ficaríamos incomodados? Quem é servidor público aqui não precisa de muito para se sentir injustiçados. Não é verdade? Se nós buscássemos essa parábola hoje, se nós traduzíssemos hoje para o nosso dia a dia, eu não preciso nem falar muito sobre isso, porque nós temos a olhos vistos quantos
Quantos de nós acham que o nosso salário é pequeno? E quantos de nós trabalha tantas horas? E quantos de nós achamos que o que nós ganhamos é pouco? Pelas horas trabalhadas. Parafraseando Jesus, na parábola, a gente tem ali o Senhor que contrata. E ele diz para o servidor que se sente injustiçado. Ele se sente injustiçado. Como é que um servidor ganha X, que chega na primeira hora, e como é que o outro servidor que chega na 1/10ª hora vai ganhar o mesmo valor? O Senhor diz assim para ele: eu te contratei, e quando eu te contratei, eu disse que era o X valor. Não era isso? Ele disse sim. Então, por que te incomodas? Por que te incomodas tanto? E aí eu vou abrir um parêntese do porquê te incomodas. O que incomoda? Eu vou abrir um parêntese para citar e convocar vocês a assistir uma outra palestra que vai mais ou menos de 1h30. Está no YouTube, da Anete Guimarães. A Anete Guimarães aborda esta passagem, mas ela aborda com tanta profundidade, e é por isso que eu vou pedir para vocês assistir, porque só eu já assisti ela 3 vezes. E eu acho tão legítimo e tão profundo o que ela traz, e inovador, porque ela traz várias informações que eu não conhecia. E o que é bom na escola da alma? É que a gente tem que estar aberto para aprender todos os dias. E tem que ter essa abertura íntima. Ah, mas ali a palestrante não está aqui vindo trazer a palestra, por que ela não trouxe a palestra inteira? Não. Eu sou pedagoga, sou educadora. E aprendi com Jesus que a gente tem que provocar, que a gente tem que instigar, que a gente tem que fazer vocês buscarem como eu venho buscando. Todo dia eu aprendo, porque eu tenho que estar aberta para aprender. O que a Anete fala? O que a Anete... Aí eu vou dar uma pinceladinha para instigar vocês a chegar em casa e procurar a palestra, tá bom? Ela diz e faz uma afirmação que aquele trabalhador que se sente incomodado tem inveja. Nossa, o trabalhador que tem inveja, né? Eu não. Eu na minha casa, no meu trabalho, na casa espírita, e ela vai começando a trazer todo esse volume de situações para a gente se ver. Porque o gostoso é você se ver durante toda a provocação que ela vai fazendo. E mais, ela faz uma afirmação excelente, que a inveja, e isso aqui é novo, é uma doença. Tem 3 países estudando a inveja. E durante esses anos de pesquisa, um é o Japão, outra é a Holanda e a outra é a Alemanha. São pesquisadores desses 3 países. E um japonesinho maravilhoso conseguiu avançar nas pesquisas e comprovou, tinha que ser japonês, né? Esses caras têm o olho miúdo, mas ó, tem a alma grande. E foram lá e registrar no cérebro a região. E foi muito difícil de detectar, porque a maioria das pessoas não aceitam que são invejosos. Nós temos a maior dificuldade de reconhecer que somos invejosos. Então, quando eles conseguiram registrar no cérebro dessas pessoas o lugarzinho onde ele ficava diferenciado, ali mataram a charada. E aí começaram a confirmar as pesquisas, e aí aponta que a inveja é uma doença. E aí ela linka essa doença como uma das causas da depressão. Isso me chamou muita atenção,
e da depressão ao suicídio, e do suicídio que hoje é uma epidemia. E nós estamos sendo convocados, e não é só os espíritas não, os espíritas, os protestantes, os budistas, os islâmicos, todo mundo, porque isso é uma epidemia que não tem cor, não tem raça e não tem credo. Porque o suicídio deixou de estar nos adultos, passou para os adolescentes, chegar nas crianças. Antigamente você não ouvia dizer que espírito suicidava, até espírito está suicidando. Pegou todo mundo, porque ela não tem cor. Por inveja não tem cor, né? E nem tem cara. Ela chega de mansinho, invade, e você não se dá conta porque você não reconhece, você não admite, e vai. Então o convite, eu vou fechar aspas, o convite é esse. O convite dessa noite é para a gente chegar em casa. Não precisa chegar em casa não, pode ser depois que eu terminar aqui, porque senão vocês vão roubar minha cena. E assistam uma palestra. É o mesmo título, Os Trabalhadores da Última Hora. Vale a pena. Vale a pena anotar, vale a pena registrar, mas mais do que enxergar que o outro é invejoso, é se ver. É se ver aonde você é invejoso. O perigo é a gente não querer ver, mas faz um exercício. Porque é isso, gente, que faz a gente reencarnar. A gente só está reencarnado, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos, os imortais, são chamados a responder: qual é o objetivo da reencarnação? Por que a gente reencarna? Os espíritos são simples ao dizer: para evoluir. É para evoluir, não é para ficar estacionado. Então nós reencarnamos para fazer os enfrentamentos. Nós só vamos evoluir se encararmos face a face, em qualquer época, as nossas encrencas que nós criamos, situações que nós criamos. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, o roteiro de luz para as nossas vidas, nos diz nesta parábola, nessa passagem do capítulo 20, é preciso não ter preguiça, como aquele trabalhador que foi na primeira hora e ficou ali, só no banho-maria, né? Fazendo de qualquer jeito. Não é assim? Aí quando chegou aquele último, que fez com poucas horas, mas com qualidade. Porque ali, expressamente, é gritante a relação versus qualidade. Então não é por tantos anos reencarnado, não é por tantos anos reencarnado, não é por tantas horas encarnada que vai medir o que nós fizemos de bom. Por isso que o espírita é contra a eutanásia. Sabiam? Mas contra por quê? Se o cara está lá sofrendo, na penúria, não tem mais vida, diríamos, útil, não tem mais vida biológica, está ali ligada. Só que a gente não sabe. Ou será que a gente esquece que não sabe? Ou a gente nunca estudou que não sabe? Ou a gente vai no centro espírita, escuta a palestra e não presta atenção nas palestras. É igual passar na rua, que está escrito pare, e eu passo direto. Eu passo duas vezes, o que acontece muitas vezes? Eu posso chocar com um carro que venha na mesma velocidade que eu vou. E aí, a encrenca está feita. E aí a gente tem, então, na encarnação, situações como essas. Nós criamos. Fomos nós, não foi Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o amor. Porque criou leis amorosas para todos. Então as encrencas fomos nós que criamos e não Deus. Esse é o primeiro conceito, é a base do que a doutrina espírita nos traz. É a existência de um Pai amoroso, justo e bom. Quando eu enxergar esse Deus
ruinzinho, raivoso, nervoso, fazendo coisas ruins, a minha relação com Deus está mal construída. Essa minha base não foi alicerçada sobre uma construção dentro daquilo que a doutrina espírita pressupõe. É um Deus Pai, justo e bom. Então eu preciso rever meus conceitos. É por isso que na casa espírita a gente convida as pessoas a estudar. Vir estudar. Tem gente que passa 15 anos dentro do centro espírita e não tem tempo para estudar. Porque vem para o centro espírita para tomar passe. Mas eu vou lá tomar aquele passe, aquela aguinha benta, bater o ponto e ir embora do mesmo jeito. Não é esse o convite da casa espírita. O convite da casa espírita é que você se predispõe a mudar. Quem vem na casa espírita querendo que as pessoas aqui resolvam seus problemas, entrou na casa errada. Porque aqui a gente não resolve problemas. O problema você construiu. Quem é que tem que resolver? Você. O problema é seu. Não transfira os problemas para nós resolvermos. O que a gente vai fazer é estar ombreado com você para dizer: olha, minha filha, vamos estudar o Evangelho aqui, porque aqui no Evangelho diz o seguinte, na lição do capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Mas como assim? Eu quero resolver minha dor, eu quero resolver minhas encrencas, eu quero tirar meus encostos, né? Porque o povo chega na casa espírita com tanto de encosto. Aí eu digo: amor, alguém encostou em você porque tem algo em você que o atrai, né? Você acha que alguém vai encostar em você de graça, para ficar lá encostadinho? Não. Só encosta porque tem alguma coisa que chama, alguma coisa que liga, alguma coisa que atrai. O que tem em você atrai nele, ou você atrai ele. É uma atração biológica? Não. Energética, espiritual. Eu estou falando aqui de uma relação espiritual, né? Que a gente chama de obsessão. Ah, então eu tenho isso? Você tem um obsessor? Tem, mas às vezes quem é obsessor é você. É você que obsedia os espíritos. A gente só acha que a obsessão é de lá para cá, só de lá para cá. Não, tem muita gente que obsedia daqui para lá. A gente não se dá conta disso, porque às vezes você precisa fazer uma autoanálise, observar se não é você a encrenqueira, se não é você a causadora. Aí você quer que tira o encosto de você, mas é você que atrai, é você que liga. É por isso que a casa espírita, num processo de educação do espírito, lentamente, porque as pessoas chegam na casa espírita e procuram os médiuns. A senhora viu alguma coisa aí? A senhora está vendo alguma coisa comigo? Tem algum... Porque é isso que as pessoas querem saber, de imediato. E se a gente é espírita, não vai dizer. Porque se se nós enxergarmos alguma coisa atrás de você, se eu for espírita mesmo, eu não vou dizer. Porque você não tem equilíbrio para aguentar. Você não tem equilíbrio para suportar. Mas você terá equilíbrio para devagarinho compreender todas as causas, enxergar as causas e lutar contra as causas. Só que muitas das vezes eu tenho pressa. Sabe qual é a pressa? Eu crio a encrenca, eu quero que alguém resolva a minha encrenca, para mim voltar e fazer mais encrenca ainda. Porque eu não estou disposta a mudar. Aí as pessoas chegam na casa e dizem: aquele centro ali é fraco, viu? Aquele povo lá daquele Bezerra de Menezes só fala naquele Bezerra de Menezes, mas eles não são assim com ele não. É um passe, depois outro passe, uma palestra, depois outro passe, e uma palestra, depois outro passe, e a gente fica lá, fica lá anos a fio, mas a pessoa não entende que o processo é lento, o processo de mudança é lento.
E tem uma outra lei aí conjugada que chama lei do livre-arbítrio. Nós não podemos violentar a consciência. É claro que eu não falo isso para as pessoas. Quando chega na casa espírita, numa primeira hora, a pessoa chega lá chorando, eu choro junto. Ela está dizendo que tem um encosto. Eu não vou dizer isso para ela, que eu estou dizendo aqui didaticamente para vocês. É uma construção de muitas conversas para dizer para a pessoa: olha, minha irmã, porque às vezes o encosto que ela acha que está atrapalhando ela, é ela que encosta ele, né? Às vezes é um filho, é um marido. Como é que você faz? Tira o encosto de uma vez? É uma mãe, é um pai, e aí? O encosto que você não deixa aí é seu pai, é sua mãe, é seu filho, é sua filha que desencarnou, que você não deixa aí, você que atrai. Como é que nós vamos dizer: ó, minha filha, desaprega, descola? Não é bem assim. É lento, é devagar, é processual e é com amorosidade, porque na casa espírita a gente atende a pessoa que chega e aqueles que chegam com a pessoa. Todos os desencarnados que chegam também para ser atendidos aqui na casa espírita. E nós damos ouvido aos dois grupos, os encarnados e os desencarnados. Então veja que tem que levar um tempo, porque os desencarnados são convidados aí para a reunião mediúnica. Mas o que é isso? Eu quero ver. Ah, você quer ver? Você quer ver? Não é bem assim também. Não é uma questão de ver. Não é uma questão só de ver. Porque se você quiser ver mesmo, dorme e pede para os espíritos fazer um enfrentamento. A maioria das pessoas não querem fazer esse enfrentamento. Eu já vi, foi espírita dizer assim: ó, minha mãe desencarnou, mas eu não quero ver ela de jeito nenhum. De jeito nenhum, que eu morro de medo. É médium, está lá na reunião mediúnica. Mas a hora que fala que é um ente querido, a Maria não quer nem saber, não quer nem ver. Olha o contraditório aí. Como é que eu quero, como é que eu não quero, como é que eu dou conta, como é que eu faço? Mas todo dia nós voltamos ao mundo espiritual, todo dia nós voltamos ao mundo espiritual. Nós podemos ter contato com os nossos entes queridos, e até temos, só que nós negamos. Nós voltamos para o corpo físico e não registramos o nosso inconsciente, fica tudo no sub. De vez em quando emerge do sub para o consciente. Aí você lembra assim: nossa, sabe que um dia eu sonhei com a minha mãe? Curioso? Que curioso isso, né? Aí você fica tentando entender, tentando lembrar, porque o nosso inconsciente registra igual um filme. Só que ó, quando ele emerge, quando restaura, lembra lá quando a gente pega o computador, que a gente restaura alguma coisa que cai lá, assim ó, aí você restaura, ele volta na telona. Então, assim é o inconsciente, volta, restaura para o inconsciente, mas só aquela tela, não é o filme inteiro. Às vezes você lembra só aquela tela, mas a gente nem agradece, a gente até esquece de agradecer. Isso é porque é pai, né? Porque é mãe, porque é filho. Esquece de agradecer, que aí é uma outra questão que a gente precisa começar a entender, que lá nos trabalhadores da última hora, quando o Senhor da vinha, né, que na verdade na parábola ele significa Deus nosso Pai, o então amoroso Pai que nos convida a vir para a vinha, que vinha, essa aqui ó, essa aqui é a nossa vinha, estamos aqui assalariados, estamos aqui demarcando o tempo que nós vamos marcar nessa encarnação. Todos nós temos um tempo de encarnação. Ah, mas eu não gosto nem de pensar nisso. Ah, você não gosta? Por que você não gosta? Isso já é uma encrenca que você está criando para você mesmo. Porque você está negativando até o tempo que você tem de vida útil na Terra. Porque vida inútil a gente tem muita.
Agora eu pergunto, se eu entendo que sou espírito imortal, esse é um outro conceito, que a gente precisa reavaliar conosco, se a gente tem ou não tem esse conceito, porque nós vamos ser chamados às provas, viu gente? Quando a gente vai certificar se aprendeu mesmo, se não aprendeu, se aprendeu, se não aprendeu, se aprendeu, se não aprendeu, porque nós vamos reencarnar e desencarnar, gostando, não gostando, nós vamos ver gente encarnando e desencarnando todo dia. Você quer ver gente encarnando? Vai no hospital e vê os bebês reencarnando. Você quer ir? Vai no hospital que você vai ver gente desencarnando também. Vai nos velórios, você vai ver gente desencarnando e reencarnando todo dia. Isso é da natureza. Por que é tanta resistência nossa? Qual é a nossa dificuldade? E nós somos espíritas. Se nós somos espíritas e temos dificuldade, imagina quem não é. Meu Deus, eu fico pensando, porque Kardec fala que o espírita não tem medo da morte, né? Ele faz essa afirmação que o espírito não tem medo da morte. Eu só vejo espíritos dizendo que tem medo da morte. Eu disse, mas nós não demos nenhum passozinho, gente, nós não demos nenhum passozinho. Até medo da morte a gente tem medo de falar até do desencarne, e sabendo que nós vamos viver. Eu não estou dizendo nem com o pai, nem com a mãe, porque o exercício de ver o outro, fazer essa passagem é natural. A vida te convida todo dia. Se você quiser bater um velório todinho em palma, você pode caçar que acha. Você pode caçar que acha para ir. Agora, o que nos falta é fazer esse enfrentamento da vinha. É entender que salário é esse que eu me comprometi e que trabalho foi esse que eu me comprometi de vir fazer nesta encarnação. Então o tempo da vinha aí não é o tempo da roça que eu vou lá, passo 8 horas, não. É o tempo de encarnação. Eu estou convidando vocês para fazer uma reflexão maior. Como é que está a sua reencarnação? O que você deu conta, o que você não deu conta? Se depois você vai enxergar a questão da inveja, que eu convido a todo mundo, porque só eu já vi 3 vezes, mas vou ver mais vezes, porque tem coisa lá que eu ainda não aprendi, e eu preciso aprender, eu preciso ter coragem, para fazer o enfrentamento, que é isso que é você pegar na charrua e olhar para frente, e não para trás, porque é para isso que nós reencarnamos. Tem muita gente aqui que está achando que veio reencarnar só para ter título. Eu tenho 1 título, 2 títulos, 3 títulos, 4 títulos, 5 títulos. Eu lembro um dia que eu fui num velório de uma doutora, aí os doutores estavam todos sentados assim na frente, aí olhando para o caixão, eu falava assim, meu Deus, para que tanto título, né? Eu disse, se os títulos fizer com que a pessoa seja melhor, está valendo a pena. Agora, se não fizer nada, se não contribuiu nada para a pessoa se tornar uma pessoa melhor, que a gente chama de homens de bem, nós precisamos construir pessoas boas, no bem, onde nós estivermos. Então eu não estou aqui fazendo uma crítica a quem estuda, não, muito pelo contrário, tem que estudar e praticar, então não adianta só ficar no intelecto, eu tenho que viver isso, ou dentro da faculdade, ou dentro de um hospital, ou dentro de uma escola, ou dentro do centro espírita, em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós vamos sendo chamados a botar em prática esse salário. Se vamos ser dignos desse salário. Mas quando é que eu vou receber esse salário? Nessa visão que eu estou construindo com vocês, vai ser o dia que eu desencarnar. Eu vou chegar lá, por exemplo, quero ser recebida pela minha mãe. Eu falo, estou de ó, senhor, está me ouvindo, né? Quero ser recebida pela minha mãe, porque eu sei que ela foi na frente, que ela era uma boa trabalhadora, era uma mãe justa, ela era uma esposa dedicada, ela era uma trabalhadora, fiel, firme na casa espírita. Então eu sei que ela tem uma boa, já sei que ela já está trabalhando. Então, e como ela cuida dos filhos, não é porque desencarnou que ela esqueceu de nós, muito pelo contrário. Eu faço o quê? Peço para ela, a senhora me espera aí, a senhora me espera, porque a hora que eu desencarnar eu quero ser recebido pela senhora. Eu peço,
Se eu vou merecer, vai depender do meu esforço. Porque eu posso até ser recebida por ela e eu nem enxergá-la, sabia? Porque eu vou estar num plano tão inferior e ela vai estar num plano tão superior que eu não vou vê-la, mas ela vai me ver e vai me acolher, porque via de regra é assim, sabia? Quando o filho está muito desajustado, as mães estão carregando no colo e o filho está lá, ou embriagado, desencarnou embriagado, ou desencarnou alcoolizado, né? Ou então desencarnou da forma mais triste possível, as mães estão carregando. Porque se tem um amor mais sublime do que esse na terra, eu desconheço. Porque este eu tive a oportunidade de experimentar, viver. Amorosidade em pessoa, dedicação em pessoa. Minha mãe teve a coragem, eu digo, teve coragem mesmo. Nessa encarnação, na labuta dela aí da peleja, da reencarnação, ela teve câncer na primeira filha. Ela teve 4 filhos. 4 filhos. 4, né? 5, 4. 5 foi o Jean, que depois chegou, que já partiu, já foi recebido por ela. Por isso que eu digo que eu também quero. Eu também quero ser recebida pela minha mãe. Não, querer. Querer, se eu vou poder, eu tô na verdade reivindicando um direito de filho. Agora, se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar, vai depender da minha estrada, não é? Da minha conquista, do meu trabalho, do meu esforço na vinha. E aí tem que tomar cuidado mesmo. Se eu não vou ter inveja do meu sobrinho que foi recolhido. Aí eu tenho que enxergar isso, até onde é inveja, até onde não é inveja. Fazer esses enfrentamentos, porque elas começam nas pequenas coisas. A inveja começa nas pequenas coisas e começa no lar. Porque as encrencas estão muitas das vezes no quadrante da primeira escola, que é o lar. Porque é ali que conjuga os esforços de reencontrar quem? Os amigos e os inimigos, não é? Os inimigos para quê? Para fazer os enfrentamentos, para mudar o tônus vibratório de ódio para amor, porque você só ama relacionando com a pessoa. Você não ama quem você não conhece, distante. Você ama quem você relaciona. É por isso que nós fazemos o papel, ora de filhos, ora de pais. Depois de pais, cuidadores, né? Porque aí nós somos os cuidados, não é assim? A vida é. Nós nascemos criança para ser cuidados, crescemos mais um pouco, somos cuidados pelos pais, não é isso? Depois nos tornamos pais para cuidado de novo, na velhice. Tudo isso é pedagógico. Tudo isso é adredemente pensado por um pai justo e bom, amoroso, para despertar no nosso coração a amorosidade. Quer entender isso que eu abri esse parênteses aqui da família? Está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas o capítulo 20 é o capítulo que chama a nossa atenção. Afirmam que os trabalhadores da última hora, lá nas instruções dos espíritos, ele diz: somos nós os espíritas. Errou na primeira hora, na segunda hora, em muitas encarnações. Aí chega na 1/10 hora para fazer a travessia, né? Como diz Haroldo Dutra, a longa travessia, com dificuldades, com tropeços, mas a grande tempestade virá. Mas nós temos que resistir, nós temos que pedir força, pedir auxílio, pedir ajuda, para que nós possamos sair daqui como realmente o trabalhador da última hora, que está tendo a oportunidade nesta encarnação. Ninguém pode alegar que esta encarnação nos foi oferecido tudo o que nós podíamos
ter. Às vezes nós temos muito mais do que merecíamos, mas nós temos o necessário para progredir. Essa é a lei. A encarnação, ela é programada para você acertar, nunca para você errar. Se você erra ou se você complica a sua reencarnação, é por força do livre-arbítrio seu, não de Deus. Então nós temos que ter a clareza disso. É por isso que a gente estuda para poder ir se compreendendo as nuances. Não é compreender a letra, é compreender ela intimamente. E aí nós vamos viver as experiências, que são chamadas provações, para saber se a gente aprendeu ou não, se a gente entendeu ou não. Se não entendeu, viverá nova oportunidade, porque nós temos um Pai justo e bom. Nova encarnação será precedida para que você tenha uma outra oportunidade. Então não cessa a oportunidade, não acaba a oportunidade. Só que tem gente que usa esta prerrogativa de nós temos um Pai bom, justo e bom, e diz assim: ó, só na próxima encarnação, porque nessa eu estou programado para outra coisa. Nessa eu quero conhecer o mundo inteiro. Minha encarnação aqui é só para viajar. Minha encarnação aqui é só para estudar. Não, minha encarnação aqui agora, eu quero é ficar rico. Eu não tenho outra meta. Minha meta é essa. Ou então é aquela pessoa, ele programa ter um carro novo. A hora que ele tem um carro novo, ele fala: não, eu quero mais outro carro. Não, mas agora tá pouco, eu quero mais outro carro. E passa a encarnação todinha planejando alcançar só bens materiais. Ele não foca naquilo que era de essência, porque você não vai carregar isso com você. Vai ser uma frustração quando desencarnar. Por quê? Porque você não entendeu o chamado. Porque todos nós somos chamados todo dia no mundo espiritual, gente. Todo dia. Não sei como é que as pessoas não se dão conta disso. Todo dia nós dormimos, todo dia nós conversamos com os desencarnados, porque naquela hora eu desprendo do corpo e vou para o mundo espiritual e volto para o corpo de novo. Sou chamada a uma reflexão todo dia e não me dou conta. A semelhança de uma criança. Então nós precisamos despertar. Despertar, porque essa doutrina nos convida a enxergarmos-nos enquanto espírito imortal, mas matriculado aqui para fazer essa grande caminhada. A gente chama de desprender. Desprende das coisas, porque as coisas vão ficar. Quem vai carregar é você vai carregar o que você tem. O que você construiu? Esse é um primeiro conceito que a gente precisa começar a fazer conosco. Uma olhada no espelho, uma olhada na encarnação, uma conversa com o psicólogo, uma conversa com o psiquiatra, uma conversa fraterna. Fala abertamente para as pessoas: ó, eu sou assim ainda, infelizmente. Porque quando você reconhece, é um primeiro ponto de partida, gente. O pior é aquele que nem reconhece que é, porque ele nem começou a tarefa, ele nem deu o pontapé. A largada reencarnatória, ela não começa só na hora que nasce, e ela também não termina na hora do desencarne. Por isso que naquele momento do desencarne ali, ó, tem muitas horas ainda de despreendimento do nosso perispírito no corpo. E parece que os espíritos não entendem isso. Eu vejo os espíritos chegar nos velórios e ficar lá contando piada, ficar lá contando não sei o que sobre política. Eu falo: meu Deus, mano, nós estamos rasteirando demais aqui, não é possível? Não é verdade? A gente não fica, parece que num local adequado, com uma postura adequada. Falta de respeito com o desencarnado, porque às vezes ele está ali num processo de desprendimento e nós estamos ali. Ah, Leila, mas você está falando disso? Estou falando disso porque no livro do irmão Jacó,
Lembra? Ele conta o drama vivido por ele. Quando ele chega no velório dele, ele fica surpreso de ver os amigos, como eles estavam se comportando lá na casa dele, perante os familiares. Porque naquela época as pessoas velavam o corpo nas casas. Até isso a gente tem que pensar, refletir, mudar de posição. Porque, gente, a gente só evolui começando pelas pequenas coisas. Tem gente que já quer ser Jesus sem ser Zé Povinho. Vamos começar a ser Zé Povinho, no coisinho ali, ó, no pequeno. Não dá para ser Jesus sem ser Zé Pequeno ali, ó, Zé. Ali o Zé, tá ali todo dia, fazendo a tarefinha, com humildade, fazendo exercício, com humildade. Porque às vezes a gente não dá valor nas pessoas assim na casa espírita. Mas são as pessoas que dão equilíbrio para a casa espírita. Caladinho, humildezinho no canto. O povo gosta de quem está aqui falante. Acha bonito, acha elegante. Quem fala parece que está num destaque. Longe. Nós somos mais comprometidos ainda, porque o que nós falamos nós temos que viver. Lá fora a gente tem que viver, está no esforço. É suando. Vocês acham que falar que é fácil? A gente fica suando. Parece tampa de panela. Então a gente faz um esforço para fazer o exercício de falar e viver nas pequenas coisas, porque são nas pequenas coisas. É ir para a vinha e entender a vinha como um labor diário. É um labor diário. Não é só no ato da desencarnação, não é só no ato da encarnação, é todo um processo de construção, dia a dia. Nossa, Leila, mas é difícil ser espírita, hein? Não é difícil, não. Basta que você queira. Os espíritos dizem, confia e persevera. Confia. Porque nós somos tão auxiliados, tanto que nós somos auxiliados. Deus provê a gente uma família para nos ancorar, anjo da guarda, do pai, da mãe, o seu, quer dizer, um monte de espíritos encarnados ali ajudando. Vem para casa espírita, lotar de espírito aqui para colaborar. Por todos os lugares nós temos uma multidão de testemunhas a nos ajudar o tempo inteiro. Basta a gente despertar a consciência para entender que a vinha, você não está sozinho na vinha. Quem te assalariou foi o Pai. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ah, mas sabe? Sabe. Ele sabe quem você é, ele te conhece. Ó. Ah, tem uma fichinha lá? Tem uma fichinha. Tem uma fichinha. Divaldo relata que ele estava mais ou menos, era meia-noite, e tinha uma fila de gente para ele atender. Ele já estava cansadinho, suando, igual eu aqui. Aí ele já estava começando a ficar irritado. Chegou uma senhorinha, e essa senhora chegou muito constrangida, sentou assim bem perto na sala, disse, olha, eu vim aqui porque eu estou precisando pagar o gás lá da minha casa. Eu disse, gás? Gás na sua casa? Como assim? Não, eu não carrego dinheiro não, minha senhora. Eu não tenho dinheiro nenhum aqui. Quem é que mandou a senhora aqui? Ah, foi um trabalhador aqui da casa. Aí que ele ficou irritado. Porque os trabalhadores não resolvem o problema. Manda para outra, terceiriza, né? O problema. Passa para frente. Não, procura o presidente lá do centro espírita. Procura o presidente que ele vai resolver seu caso. Aí disse que ele ficou mais irritado ainda. O trabalhador da casa mandou, não resolveu, mandou o problema. Quando ele ficou irritado com a senhora, Joana de Anjos chega e diz, por que está irritado, meu filho? Olha, essa senhora aqui, a essa hora da meia-noite, pedindo para pagar a conta de gás da casa dela. Aí ela diz assim, ela diz para ele, você está irritado? Troca de lugar com ela. Troca de lugar. Não, senhora.
Não precisa trocar de lugar. É legítima de volta. As entidades do bem aproximou um trabalhador porque ela estava angustiada, rogando ao Senhor que enviasse um anjo para ajudá-la. Nós, aproveitando aquele trabalhador da casa, aproximamos dele para que ela tivesse naquela agonia, ele aproximasse e ouvisse o clamor dela. Foi o Senhor que ouviu. A súplica dessa senhora chegou ao Senhor. E lá o Senhor disse assim: aonde é que essa senhora mora? Salvador, Bahia, Brasil. Tem trabalhador lá? Pega a lista aí, vamos ver os trabalhadores. Então meu nome está lá no livrinho do Nosso Senhor? Tá de volta. Mas se você não quiser atender, outros, não vou atender. Olha o quanto nós damos trabalho. Olha o quanto nós dificultamos às vezes. Porque os olhos do Senhor estão abertos para todos, indistintamente. Indistintamente. Se a necessidade é legítima, cabe-nos ser aqueles que estendem a mão. Cabe-nos abrir o coração. Na agenda do bem, todos nós seremos convidados. Agora depende de nós entendermos o chamado. O chamado à vinha pressupõe estar de coração aberto para esses momentos do chamado, para acolher aquele que está caído, para acolher aquele que está caído hoje, porque amanhã pode ser eu num hospital, pode ser eu na rua. Quem garante que a hora que eu estiver atravessando aqui indo embora, não aconteça alguma coisa comigo, um acidente? Quem garante? Ninguém sabe a nossa hora, só sabe que estaremos na hora. E que teremos que ser educados nesta hora, para que a gente seja realmente acolhidos por aqueles que amamos, por aqueles que construímos o bem, e que façamos disso o nosso lema, que façamos disso o nosso roteiro de vida, porque é este convite que esta casa nos faz a todos, que sejamos trabalhadores da última hora. Muita paz e muito obrigada pela oportunidade de fazer aqui essas reflexões, acalentando meu coração e ativando a minha mente no exercício do bem. Muito obrigada. Essa água é a minha? Obrigada. Agradecemos a Leila Ramos, que aceitou o nosso convite prontamente para nos prestigiar, nos lembrar a sua presença. Eu mando nessa palestra maravilhosa da noite de hoje. Convidamos agora a nossa companheira Isilda para fazer a leitura das cartas psicografadas. Queridos filhos de minha alma, paz do nosso Senhor no nosso coração. Nesta noite trago para todos o perfume doce e suave da minha Mãe Santíssima. Rosas perfumadas que trago de seu coração para todos os que com amor fazem a sua jornada. Estes apóstolos que tiveram em suas mãos a missão de espalhar para toda a humanidade os ideais de uma vida plena e a regeneração sob a luz do amor. Sim, e nesta irradiação faz a força, e nesta união a missão do Cristo está nas mãos dos homens de boa vontade. Nada é cobrado de cada filho, mas não se pode atrasar o caminho da evolução e do progresso. Pequenos, todos com coração
na charrua, e haremos as terras férteis do coração. Todos chegaremos juntos para o grande banquete, unidos de alma na grande família universal. A missão para tornar o planeta mais iluminado é de Jesus, mas o trabalho é de cada ser que traz no cerne da alma as pegadas de luz do Mestre. Queridos filhos, meu ser sempre se enternece pelas doces lembranças, mas o trabalho é árduo e a missão de cada um é longa. A vitória de todas as lutas pertence ao Mestre Jesus. Agradeço amorosamente, Bezerra. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, que o manto de nossa Mãe Santíssima envolva cada coração. Nestes tempos difíceis, os homens de bem sempre deverão se unir. Somente a união é capaz de livrar as criaturas das vibrações tristes. Em todos os tempos, se faz necessário evangelizar-se. Evangelizar-se é ser consciente de tudo o que acontece no interior de si. Evangelizar-se é se aproximar do Pai Criador. Evangelizar-se é aplicar a luz, aplicar o conhecimento do Evangelho a cada segundo de vida do ser. Seremos fortes quando verdadeiramente nos unirmos. Assim, o Pai espera de nós o amar sempre. Paz, luz para todos, e Deus abençoe a cada irmão, Padre Germano. Queridos irmãos, que Jesus os abençoe. Quando a doutrina dos Espíritos coroou a humanidade e trouxe num amanhecer para um novo dia, irmãos cansados de sofrer, sem compreender a própria existência, sofria sem esperança, mas a luz se fez e cada ser começou a acreditar mais na vida pós-vida física. Muitos se ensinam, formando assim assembleias para estudar a evolução do ser. Muitos apóstolos de outrora estiveram entre esses iniciantes da doutrina e, através de horas de estudo, espalharam pelo planeta as mensagens esclarecedoras da vivência do Mestre Jesus. E assim, aos poucos, tudo foi modificando. E para que não esquecêssemos estes ensinamentos, de tempos em tempos, chega até a humanidade novo apóstolo, Francisco Cândido Xavier. Trouxe para todos a sua humildade e sua disciplina, nos mostrando a todos que o caminho está aberto para os trabalhadores de boa vontade, que têm como missão unificar o planeta em nome do amor. Que Jesus abençoe a todos, carinhosamente, irmão Adalberto. Dando sequência nesta noite, em que tantas luzes aqui se fazem presentes, nós gostaríamos de homenagear duas companheiras nossas de trabalho, tanto da Seara Espírita como desta casa, e que fizeram a sua passagem recentemente, uma em junho, a outra agora em agosto. E nós, como todos os trabalhadores encarnados aqui estão sendo abraçados por essa espiritualidade da casa, elas também estão. Eu gostaria de entregar estas flores ao nosso companheiro Ramos. O seu Ramos não está presente? Por que nós não escolhemos um lindo buquê de flores da floricultura, que seria muito mais encantador aos olhos? Mas enquanto
passados 5 dias, as flores já estariam murchas, sem vida. Mas estas flores, embora singelas, são plantadas. Aqui está um vasinho, mostrando o plantio que a nossa companheira Neuci Ramos fez entre nós, nesta casa, na Verdins, no Centro Espírita Amor e Caridade, no Aureli, e em todas as casas que passou. Uma companheira silenciosa, sempre no cantinho, sempre calada, mas levando uma alegria no coração, levando amor no pensamento, naquela atividade que estava realizando. Aprendi muito com a Neuci, um desprendimento muito grande. Ajudou demais, todos nós, a mim inclusive, a ajudar sem saber que estava ajudando. O infortúnio oculto do Evangelho está presente em muitos companheiros que estão ao nosso lado. E ela entendia isso com o coração. E eu faço esta planta, essas rosas plantadas na terra, que representa o trabalho dela plantado nas terras. Muito obrigada. Só quer falar alguma palavra, alguma coisa, fique à vontade. Olha, depois, eu não digo que ela faleceu. Eu digo assim, depois que ela voltou, já é a segunda revolução que eu passo. E eu fico, deixa eu repetir para quem não ouviu lá atrás, eu não digo que ela faleceu, não digo que ela morreu, não digo que ela desencarnou. Eu digo assim, depois que ela voltou, é a segunda evolução que eu faço. A primeira foi no SEAC, onde ela teve o privilégio de escolher o nome da casa. Na época que nós trabalhávamos naquela casa, e eu era o presidente. E hoje, pela segunda vez, eu recebi essa emoção. Eu quero dizer para todos que, para mim, ela foi uma grande mestra, porque quem conheceu ela sabia que ela não tinha meias palavras. A Leila até costumava dizer para mim, eu sei ninguém, porque o que ela pensa, ela fala. E muitas coisas eu aprendi com ela, inclusive uma delas é a disciplina dentro da doutrina. Eu procuro seguir metodicamente. Muitas vezes, quem me conhece imagina assim, ele é um fanático. E eu muitas vezes também, conversando com a Leila, eu me perguntava, eu estou ficando fanático pela doutrina? Mas é que eu tinha uma mestra que ela não me ensinava, ela não falava, ela exemplificava. Ela exemplificava. E seguindo esse exemplo, eu quero ver se eu tenho os mesmos passos que ela. Eu queria, com todo o meu coração, agradecer a todos desta casa, a diretoria desta casa, os trabalhadores desta casa, esta homenagem. Eu tenho certeza de onde ela está feliz. Muito, muito obrigado a todos que colaboraram com esta, para mim, uma grande homenagem. Muito obrigado. São tantas emoções. E nesse momento também, com todo carinho, nós queremos homenagear uma grande amiga, trabalhadora desta casa também, que já nos antecedeu
fraterna, muito mansa de coração, suave na fala, e toda terça-feira estava aqui conosco, todo mundo ia, foi tudo bem, tudo certo, muita emoção. São flores também plantadas, elas flores, para ficar no jardim da nossa querida Beth. Muito obrigada por tudo que ela fez conosco. A emoção é tão forte, batendo nos nossos corações nesses momentos. Muito obrigada. E agora, dando continuidade, como todos sabem, hoje é uma noite especial, a gente tem muitas apresentações, uma comemoração especial para estar aqui passando a todos vocês. Vamos passar agora um pouquinho da nossa história. Nós temos muitos amigos que são novos na nossa casa, então vamos fazer com muita gratidão essa explanação da nossa trajetória. Em julho de 1999, a casa hoje conhecida como Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, de Além, iniciava suas atividades em uma sala comercial de 30 metros quadrados, cuja fundação de fato e de direito ocorreu no dia 19 de março de 2001, ocasião que se constituiu seu estatuto e a primeira equipe diretiva. Mais tarde, transfere-se para um prédio emprestado, situado na Rua 804 Sul, em Palmas. No ano de 2008, com a conquista da área de 1.580 metros quadrados via Prefeitura Municipal de Palmas, os colaboradores e associados do Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes iniciaram a construção da nova sede, um prédio de 390 metros quadrados. Um sonho que se consolida no dia 13 de agosto de 2011, através da união e do amor de todos os colaboradores nos dois planos da vida. Em 2015, inicia-se a construção do segundo prédio, de 210 metros quadrados, com 3 salas para estudos, uma sala para oficina de costura, cozinha e 2 banheiros, que estão em fase de acabamento para a ampliação das atividades desenvolvidas pela casa, a prática do amor e da caridade. É uma organização religiosa de caráter filosófico, científico, beneficente, educacional, assistencial, filantrópico e cultural, sem quaisquer fins lucrativos, que se fundamenta na doutrina espírita codificada por Allan Kardec e tem por objetivos o estudo, a prática e a difusão do espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. A prática da caridade espiritual, moral e material por todos os meios ao seu alcance, dentro dos princípios da doutrina espírita. A união solidária das sociedades espíritas e a unificação do movimento espírita. Evangelização das crianças, do jovem e do adulto. Estamos celebrando 20 anos de criação desse grupo, 18 anos da sua fundação e a 15ª edição Semana Bezerra de Menezes, iniciada em 2004, com o objetivo da unificação do movimento espírita, divulgação do espiritismo por meio de palestras, estudos interativos, arte espírita e outros acontecimentos de divulgação da doutrina espírita, confraternização dos trabalhadores, frequentadores e companheiros de ideal espírita e comemoração da data natalício do patrono dessa instituição, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no dia 29 de agosto. Eu sou o sorriso e o aconchego que te recebe. Eu sou o diálogo, o ouvido fraterno que te escuta.
Eu sou o porta-voz do manancial do Evangelho que te orienta. Eu sou a mão que derrama espíritos salutares para o seu refazimento. Eu sou o esclarecimento dos desencarnados para a sua libertação. Eu sou a escrita que faz o convite fraterno para ti. Eu sou a porta de entrada para o conhecimento espírita. Eu sou o estudo que traz o conhecimento filosófico, científico e moral. Eu sou o escudo que te abre a janela para outra dimensão, com ética e responsabilidade. Eu sou o escudo que te orienta no autodescobrimento. Eu sou a roda de conversa que te ajuda a compreender e educar o futuro. Eu sou a árvore do Evangelho, sob cuja ação o futuro aprende cantigas do bem. Eu sou o futuro, se erguendo na estrada da luz. Eu sou a voz que canta, o corpo que dança e a mensagem que encanta. Eu sou a caravana lanterneira que acende a luz do Evangelho no teu lar. Eu sou a luz que alinhava o amor, a caridade e a fraternidade na ação itinerante. Eu sou a faxina que mantém a casa limpa e de harmonia para recebê-los. Eu sou aquela que te mostra possibilidades e a deleite e a aprendizagem. Eu sou aquele que recebe a tua moeda e a devolve em conforto.
sobre a divulgação de todas as atividades da casa. Eu sou aquela que administro esta escola, este hospital, este lar de todos